Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus falou assim: em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Nosso assunto é vencer o mundo. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo ao ponto de trazer o pensamento expressado em palavra a encarnar. São 1 João capítulo 2, versículo 15, o mesmo Deus diz: não ameis o mundo. Deus amou o mundo e nos recomenda a não amar o mundo. Qual mundo Deus está falando? É claro que isto não se trata de um planeta ou universo, mas está direcionado a pessoas, seres humanos. Literalmente, a palavra mundo, no grego, se refere ao cosmos, acompanhado de mais 5 palavras em hebraico, que, na verdade, isto resulta numa mistura ofuscante de sentidos para obter o entendimento. Mas, sem dúvida, quando Deus está falando mundo, Deus amou o mundo e está dizendo: não ameis o mundo. Eu venci o mundo. Deus está falando de pessoas, Deus está falando da natureza humana, está falando de carne e sangue, não de geografia, não de planeta, não do universo. A natureza humana, veja, 1 João capítulo 2, versículo 15 até o 17. Não ameis o mundo, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, quer dizer, o desejo da carne, dos olhos e a soberba da vida. Quer dizer, então, o mundo, na verdade, biblicamente falando, é exatamente dividido em 3 coisas: as paixões, os desejos da carne, a cobiça e o desejo dos olhos e a soberba da vida. Se fôssemos esmiuçar tudo isso aí, ficaríamos aqui 1 hora e não chegaríamos a um ponto final. Então, o mundo que Jesus venceu, e nós somos estimulados a vencer, é a carne, é a natureza humana. Natureza humana, vencer você mesmo. Todos nós somos colocados diante de uma batalha todos os dias. Somos colocados diante de uma grande batalha. Em João capítulo 12, versículo 31, Jesus estava indo para a sua batalha final. Ele estava indo enfrentar a morte na cruz. E ele disse: agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele dizia isto significando de que morte havia de morrer. Em São João capítulo 16, versículo 11, ele disse que o príncipe desse mundo já estava julgado. Quem é o príncipe desse mundo? O que quer dizer isto? Nós vemos aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império, isto é, o diabo, quer dizer, o império da morte. Isso está relacionado à carne e o sangue. Romanos capítulo 8, versículo 3. Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado
condenou o pecado na carne. Então o pecado que gera a morte é a inimizade, que é a carne do pecado. Onde que reina o príncipe desse mundo? Na carne do pecado. Por isso que Jesus estava indo para a batalha final para vencer sua última batalha na cruz. Agora ele disse, o juiz desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo já está julgado. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Eu venci o mundo, o pecado na carne. Em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. No homem interior tenhais paz, na carne tereis aflições. Mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. O que é vencer o mundo? Jesus, em suas pregações, pregando o evangelho do reino, ele disse, bendizei os que vos maldizem. Oh, como isso é difícil para a natureza humana, falar bem de quem fala mal de nós. Ele disse, olha, se alguém lhe fizer caminhar 1 milha, caminha a 2. Ah, como isso é contrário à natureza humana. Como isso é contrário à carne do pecado. Jesus disse, vira o rosto para receber outro tapa, outro soco. Como isso é difícil. Os homens, ao levar um tapa na cara, eles querem devolver 2. Veja os filmes. Primeiro acontece uma tremenda injustiça com determinada pessoa. Aí depois ele vai vingar os seus inimigos, coisa que é totalmente contrário ao Evangelho. Jesus disse, olha, não julgueis para não ser julgados. Quando você julga alguém, você está sendo julgado também de volta pela pessoa que você está julgando. Ela te julgará também. Não julgueis para não seres julgados. Como isso é difícil para o ser humano, mas obedecer o Evangelho, isso é vencer o mundo. Amai os vossos inimigos, meu Deus do céu. Isso aqui é complicado para a natureza humana, mas faz parte do mundo. O mundo odeia e persegue os seus inimigos. Jesus está mandando, amai os vossos inimigos. Jesus perante o sinédrio, com um pano vendando os seus olhos e apanhando com a cana na cabeça, e eles diziam, profetiza quem te bateu. E Jesus estava humilde ali, vencendo o mundo. Jesus perante Herodes, sendo zombado, Jesus estava vencendo o mundo. Jesus perante Pilatos, Jesus na cruz, vencendo o mundo. O príncipe desse mundo, ele disse, já está julgado, e agora é, porque ele estava sendo levado para a cruz, para a última grande batalha, vencendo o mundo. A vida religiosa nega tudo isso. A vida religiosa só é aparência de piedade, membresia de igreja, não passa disso. Um clube religioso, uma associação religiosa, o que é vencer o mundo? É através do Evangelho da graça vencer a sua própria natureza, vencer a angústia, vencer as aflições, vencer o ego. Se eu fosse falar do ego aqui, ficaríamos aqui mais 1 hora falando. Alcançar a perfeição de Cristo, alcançar a perfeição no homem interior e não na carne. Hebreus capítulo 5, versículo 8.
Ainda que era filho, aprendeu a obediência, aprendeu a obedecer. E sendo ele perfeito, sendo aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação. Então, diz São Paulo, aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vencer o mundo é ver o reino de Deus, é entrar nele. Vencer o mundo é vencer o materialismo, é vencer o anelo dos prazeres sensuais, é ser aperfeiçoado em meios a sofrimentos e tribulações. Romanos capítulo 5, versículo 3. As muitas aflições produzem a paciência. Quer dizer, as muitas tribulações produzem a paciência. Olha, Jesus, como é contrário o evangelho que está sendo pregado agora. Um evangelho que condena o sofrimento, condena a tribulação, é uma oferta de felicidade nesse mundo e prosperidade na carne. E quando uma pessoa está passando lutas, há aqueles que dizem que ele está vivendo em pecado e que Deus está cobrando daquela pessoa. Isso é verdade, as muitas aflições produzem a paciência. Jesus venceu o mundo, venceu a carne, venceu a natureza humana, vendo que os filhos participam da carne e do sangue. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo, o império da morte, vencendo a si mesmo, vencendo o pecado na carne. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, mas já cessou do pecado porque ele está glorificado. Então as muitas aflições produzem a paciência. E Paulo disse aos Romanos 8 que as muitas tribulações dessa hora presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Jesus disse, olha, na oração que ele fez em São João 17, eu não oro para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Como pode eles dizer que a igreja não passará pela grande tribulação, que ela não pode passar pela tribulação, que ela será levada em um suposto arrebatamento, sendo que Jesus está dizendo, eu não oro para que os tire do mundo, para não ver a aflição e a tribulação, mas que os livre do mal. E aí ele está dizendo, no mundo tereis aflições, no mundo tereis atribulações. Qual mundo? Cósmico? Não. No mundo que é você mesmo. O mundo vai acabar. É uma questão que eles perguntam por aí, quando o mundo vai acabar? O mundo vai acabar quando você acabar. O mundo não se trata do universo, de um planeta, mas está direcionado a pessoas, a seres humanos. Em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições. No homem interior, você tem paz. Mas no homem exterior, segundo a carne, tens aflição. Mas ele diz, tens bom ânimo. Eu venci o mundo. Vencer o mundo é você vencer a você mesmo, vencer a sua natureza. O seu inimigo é a carne. Vê se não é bíblico isso. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o 22. Nós vemos ali uma grande batalha entre o espírito e a carne. Entre o homem interior e o homem exterior. Uma grande batalha. Uma natureza lutando contra a outra. Essa é a grande verdade dessa grande batalha. No mundo tereis aflições, na carne tereis aflições, mas tens bom ânimo. Eu venci a carne. Eu venci o pecado. É para isso que temos o Espírito Santo,
É para isso que estão anunciando o evangelho do reino, que é exatamente contrário à natureza humana. Bendizei o que vos maldizem, amai os vossos inimigos. Meu Deus, isso é impossível à carne, porque a carne é morte, pecado e inimizade contra Deus. Mas há um homem dentro de você, há uma nova criatura que foi criada em toda santidade e bondade. Há um reino dentro de nós, que é alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Há uma batalha nesse momento entre esse homem interior, nascido de novo, e esse velho homem que é a carne e o sangue, que é o mundo a ser vencido, que Jesus venceu quando ele disse, olha, agora é. Jesus estava indo para a sua batalha final. Ele estava indo enfrentar a morte, a cruz. Ele disse, agora é. O juízo desse mundo, o julgamento da carne estava chegando ali, do império da morte. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Aí está a vitória, com o aprisionamento do príncipe desse mundo, com a expulsão dele. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. São João 16:11, ele disse que o príncipe desse mundo já estava julgado. Uau, que coisa tremenda! E nós vivendo, e veja só, e você está participando das mesmas coisas, ainda que era filho, aprendeu a obedecer. E pelos sofrimentos foi aperfeiçoado no homem interior. E assim também somos nós, as muitas tribulações, sofrimentos e angústias que temos passado, simplesmente nos leva a um aperfeiçoamento. Agora, é claro que a vida religiosa nega tudo isso. A religião nominal, ela só vive de uma aparência de piedade, de uma aparência de santidade, vida religiosa, mas ela nega essa eficácia. Ela jamais pode bendizer os que maldizem. Ela jamais pode caminhar a segunda milha, jamais virará o rosto, jamais deixará de julgar, jamais vai amar os inimigos, porque só é uma vida religiosa. Mas o evangelho do reino é anunciado, o qual é contrário, totalmente contrário ao mundo, que é a natureza humana. Que Deus vos abençoe, no nome precioso de Jesus.